Olá, bem-vindo ao vídeo de apresentação do gerador de relatórios de lançamentos do Cash Preview 3.0. Neste vídeo, iremos lhe explicar como instalar e utilizar este componente que vem a se somar ao Cash Preview para estender imensamente suas possibilidades de extrair informações do programa. Com ele, você poderá criar novos relatórios no formato de planilhas, estabelecendo quais informações devem ser apresentadas, em que ordem, e como quer agrupar e totalizar as informações em 8 formas de totalizações diferentes. Poderá ajustar a aparência do relatório para o que mais lhe agradar e salvar os critérios de filtragem dos dados que você usa habitualmente para cada relatório. Isto lhe poupará o trabalho de ficar marcando as opções de filtro a cada vez que precisar gerar o relatório. Após baixar o instalativo do site e executá-lo em cada máquina em que pretende usar o gerador de relatórios, um novo menu aparecerá na janela do Cash Preview. Será o menu Extensões. Ao clicar nele, uma janela aparecerá mostrando a lista de extensões instaladas no Cash Preview. O gerador de relatórios aparecerá nesta lista. Dando um clique simples sobre ele, sua janela inicial será mostrada. Nesta janela, você terá acesso à lista de relatórios já criados por você ou importados de um arquivo externo. Antes de começar a usar o gerador de relatórios, é importante que você informe ao menos o nome da empresa para que ele apareça nos cabeçalhos dos relatórios. Embora seja opcional, esta informação será útil para quem administra diferentes empresas e dará uma aparência mais completa para os relatórios. Para adicionar o nome da empresa e, opcionalmente, um logotipo para ser mostrado nos relatórios, clique no menu Informações da empresa. Uma janela será mostrada onde você poderá informar o nome e o logotipo a ser usado. Lembramos que essas informações ficarão armazenadas no banco de dados em uso no momento. Caso você use o programa para administrar múltiplas empresas com múltiplos bancos de dados, você deverá informar em cada banco de dados as informações da empresa correspondente àqueles dados. Voltando para a janela inicial, temos um relatório já criado, mas vamos lhe mostrar como criar outros relatórios usando o assistente de criação de relatórios. Clicando no botão Adicionar relatório, a janela do assistente será mostrada. Nesta janela, nós informaremos o nome a ser dado ao relatório. Esse nome tem que ser diferente do nome de qualquer outro relatório já existente, ou o sistema irá recusá-lo. A seguir, nós iremos selecionar as informações que queremos exibir no relatório. Na lista à esquerda, nós temos todos os campos de informações que fazem parte de um lançamento no Cash Preview. Podemos selecionar cada um deles que quisermos visualizar no relatório e adicioná-los à lista da direita. Após selecionar os campos, clicamos neste botão de setas que apontam para a direita e eles serão adicionados. Posteriormente, se quisermos remover algum campo, nós o selecionaremos na lista da direita e clicaremos no botão de setas para a esquerda. Repare que a quantidade de informações que estamos adicionando a este relatório, nenhum outro relatório no sistema atual contém tantas informações. Essas informações serão mostradas no formato de planilha, com blocos contendo tantas linhas quantas forem necessárias para exibir as informações aqui selecionadas. Como os relatórios terão um formato de planilha, a ordem que os campos irão aparecer da esquerda para a direita na planilha será a ordem em que eles estiverem nesta lista. Os que estiverem mais acima serão mostrados mais à esquerda. Os que estiverem mais abaixo serão mostrados mais à direita no relatório. Para ajustar a posição de um campo na lista, nós o selecionamos e clicamos nos botões de setas para cima ou para baixo, conforme seja o sentido do movimento desejado. Uma vez definidos os campos que serão mostrados no relatório, nós passamos para a próxima etapa clicando no botão Avançar. Nesta tela, nós poderemos definir opcionalmente como queremos que as informações sejam agrupadas dentro do relatório. Iremos escolher por quais campos vamos querer agrupar os lançamentos. Ao adicionar um campo à lista de grupos, estaremos informando ao gerador de relatórios que desejamos que todos os lançamentos onde as informações naquele campo forem iguais deverão aparecer juntos dentro do relatório. Como podemos adicionar múltiplos campos, nós podemos criar grupos e subgrupos.
Assim sendo, os campos que aparecerem nas primeiras posições da lista de grupos irão formar os grupos de mais alto nível, enquanto os que aparecerem nas posições mais abaixo formarão os subgrupos dentro daqueles que estiverem acima deles. Nesse exemplo, todos os lançamentos que tiverem o mesmo tipo de receita-despesa aparecerão juntos, e dentro deles, todos os que tiverem o mesmo centro de custo-lucro também aparecerão juntos. Para mudarmos esta ordem, selecionamos um grupo e clicamos numa das teclas de setas para baixo ou para cima, de modo a mudar a posição do grupo na lista e assim também o seu nível na ordem de agrupamento. Além de definir como as informações devem ser agrupadas, também podemos adicionar totalizações para cada grupo. Estas totalizações podem ser de 8 tipos diferentes. Para selecionar que tipos de totalizações queremos para cada grupo, basta ticar este quadradinho à esquerda da totalização. Isto fará com que uma linha de totais apareça ao final dos dados do grupo, mostrando os valores para cada tipo de totalização aqui escolhido. Também podemos adicionar um total geral ao relatório. Assim como para os grupos, podemos escolher quais tipos de totalizações desejamos que sejam mostradas no total geral. Passamos então para a próxima etapa. Nesta tela, poderemos escolher opcionalmente por quais campos queremos ordenar os lançamentos, selecionando-os da lista da esquerda e movendo-os para a lista da direita. Aqui, a ordem em que os campos aparecem na lista da direita irá determinar por quais campos as informações serão ordenadas primeiro. O relatório terá suas informações primeiramente ordenadas pelo campo que estiver mais acima e depois pelos que estiverem mais abaixo. Por exemplo, se optarmos por ordenar as informações por tipo de receita-despesa e posteriormente por centro de custo-lucro e data de vencimento, nós adicionamos esses campos à lista e os posicionamos nesta ordem. Observe que podemos escolher o sentido da ordenação como sendo ascendente ou descendente. Neste exemplo, as informações serão ordenadas por receitas e despesas e dentro de cada receita e despesa, os lançamentos serão ordenados por centro de custo-lucro. Por fim, dentro de cada centro de custo-lucro, por data de vencimento. Passemos agora para a próxima e última etapa, que também é opcional. Nesta etapa, temos a possibilidade de definir a aparência do relatório. Aqui nós poderemos aceitar o padrão do sistema ou alterar para algo que nos agrade mais. Veja que temos um botão para escolher a cor de cada elemento que irá compor o layout do relatório. À medida que formos fazendo as escolhas, iremos tendo uma amostra antecipada de como ficará o relatório. No caso de nos arrependermos das escolhas e quisermos restaurar o padrão, podemos clicar no botão Restaurar Padrão para que as cores voltem a ser as do layout padrão do sistema. Concluídas essas etapas, podemos salvar o relatório clicando no botão Salvar. Agora que ele está salvo, também poderemos tirar uma cópia dele para o caso de querermos criar outro relatório com apenas algumas modificações neste já existente. Clicando no botão Salvar como, um outro relatório baseado nas informações do atual será criado com o nome que desejarmos dar a ele. Após esse salvamento, o novo relatório passa a ser o que está sendo editado. É como ocorre quando estamos editando um documento em qualquer programa e clicamos no menu Salvar como. Vamos fechar esta janela e voltarmos para a lista de relatórios. Uma vez que tenhamos criado um novo relatório, ele passa a aparecer na lista dos relatórios disponíveis para serem exibidos. Veja que os relatórios criados pelo assistente do gerador de relatórios somente aparecerão nesta lista e não no menu Relatórios do Cash Preview. Sempre que quiser gerar um desses relatórios, clique no menu Extensões na janela do Cash Preview e então no item Gerador de Relatórios e Lançamentos. Quando quisermos alterar algum relatório, nós o selecionaremos na lista e clicaremos no botão Editar Selecionado. Isto fará com que as definições do relatório apareçam no assistente de criação, onde poderemos fazer as modificações desejadas e salvá-las. Ao selecionar um relatório da lista e clicar no botão Gerar Selecionado, será apresentada a tela em que você informará os critérios para a geração do relatório.
Veja que ela é muito mais completa do que qualquer outra janela de critérios do programa. Nela, você terá a possibilidade de filtrar por múltiplas informações e restringir o relatório a exatamente o que você quer que ele apresente. Nesta janela, ao menos o período deve ser informado, ou por data de vencimento, ou por data de referência. Depois de definir os critérios para a filtragem dos dados, se quiser, você poderá salvar esses critérios e dar um nome a eles para poder carregá-los sempre que quiser gerar um relatório com os mesmos critérios. Isso vai lhe poupar trabalho e evitar erros que podem acontecer eventualmente. Vamos então definir um critério de filtragem. Como o período coberto pelo relatório vai variar de uma ocasião para outra, vamos deixar o período em branco. Vamos supor que queiramos filtrar os dados para que somente algumas receitas e despesas sejam exibidas. Querendo eliminar do relatório o item Ajuste de saldos, podemos selecioná-lo na árvore de receitas e despesas e clicar no botão que inverte a seleção. Isto fará com que todos os demais fiquem selecionados, menos ele, e assim ele não aparecerá no relatório. Feito isto, nós clicamos no botão Salvar. Uma janela nos será apresentada para darmos um nome ao filtro e, opcionalmente, adicionarmos uma descrição a ele. Veja que após o salvamento, sempre que precisarmos, nós poderemos carregar este filtro de uma lista, clicando no botão Carregar critérios salvos. Ele aparecerá da lista de critérios já salvos. Selecionando-o da lista e clicando no botão OK, ele será carregado e poderemos comandar a exibição do relatório com aqueles critérios de filtragem. Antes, porém, precisaremos informar um período de datas para o relatório. Pronto. Aqui nós temos a janela de visualização do relatório. Veja como os dados são mostrados. No início de cada grupo, temos o nome do grupo formado pelo nome do campo usado nele. Os grupos de mais baixo nível têm seu título indentado para dentro da página por meio de alguns espaços antes do título. Isto serve para indicar sua posição dentro da hierarquia de grupos. Quanto mais baixo o nível do grupo, maior será sua indentação. Ao final de cada grupo, nós temos a linha de totais que mostra as totalizações escolhidas quando da definição do grupo. Não havendo espaço para todos os totais, uma linha extra será criada para exibir os que não couberem na primeira linha. Nesta janela de exibição do relatório, temos a opção de ajustar o tamanho da visualização. Aqui temos as opções de mostrar o relatório ajustando a largura da janela, ao modo página inteira, ou nesses percentuais de tamanho. Temos a possibilidade também de exportar o relatório para os formatos de planilha do Excel, PDF ou documento do Word. Estes são os botões de navegação por páginas. Dentro desse campo que mostra a página atual, podemos digitar um número de página e dar Enter no teclado para que a página com aquele número seja exibida. Para enviar o relatório para a impressora, nós clicamos no botão Imprimir e a janela de impressão é exibida. Clicando no botão Layout de impressão, passamos a ver o relatório como se fosse uma longa lista. Veja que ele fica como se fosse uma página na web. Isto torna ativa a pesquisa por texto dentro do relatório. Digitando um texto neste campo e clicando no botão Localizar, será mostrada a primeira ocorrência do texto dentro do relatório. Para seguir para a próxima, clicamos no botão Avançar. E assim iremos seguir até a última ocorrência do texto no relatório. Bem, isto encerra a apresentação do gerador de relatórios do Cash Preview. Esperamos que você tenha gostado desta novidade e ela possa lhe ser bastante útil. Com o gerador de relatórios, você poderá extrair praticamente quaisquer informações dos lançamentos. Mas se precisar de algum relatório especial que o gerador não dê conta de criar, ou algum gráfico, entre em contato conosco que poderemos combinar uma prestação de serviço para gerar este relatório para você. Poderemos criar o relatório de modo que você possa importar suas definições para dentro do gerador e tê-lo disponível entre os demais.
Por enquanto, agradeço a sua atenção. Até mais.